capítulo 26, versículos de 1 a 14. Hoje nós vamos falar sobre prosperando em tempos de crise. Gênesis 26, do 1 ao 14 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo fale com todos nós nessa noite. Deus, tua palavra foi lida, e agora nós pedimos, Espírito Santo, que tu entre na nossa mente, entre no nosso coração, para ministrar toda essa boa palavra, que ela vá, que ela crie raízes, e que ela traga uma colheita para as nossas vidas. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar para ministrar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém. Jesus. Sente-se, queridos. Aqui a palavra de Deus está nos mostrando que há tempos de fome, tempos de crise, estações de escassez que acontecem na nossa vida. Então entendam, amados, que Deus, Ele não envia fome ou inicia fome. Se Deus enviasse fome, isso significaria que no céu haveria fome, mas sabemos que no céu há abundância. Portanto, a fome não precede do Senhor. No entanto, Ele certamente
usa os tempos de fome para demonstrar os seus recursos ilimitados e para expor as limitações humanas. Então notem, mesmo que Deus não cause a fome, Ele usa os maus tempos da nossa vida para nos provar, para nos demonstrar que Ele tem recursos ilimitados. Sempre quando a gente olha a escassez e estuda na Bíblia, a gente vê um Deus muito operante na escassez. A gente vê um Deus muito operante nas limitações humanas, porque Deus quer mostrar as nossas limitações e Ele quer expor as suas limitações a nós. Então preste sempre atenção quando os tempos difíceis chegar na tua vida, porque eles virão. Isto é um fato que não pode ser escondido. Eu sei que tem muita gente falando em prosperidade, tem muita gente falando de tantas coisas, mas nós não podemos ocultar que sim, haverá dois trilhos nesse tempo, tempos de crise e tempos de providência. Haverá tempos de escassez, nós estamos caminhando para isso. Quando você olha a nível mundo, dê uma olhada como as coisas estão caminhando, como o nosso país está caminhando. Você tem visto? As coisas têm ficado difíceis a cada dia. Mas entenda, amados, sempre se você andar debaixo dos preceitos de Deus, você não vai sucumbir juntamente com a crise. Você não vai desfalecer junto com a crise. A Bíblia nos mostra aqui, através dessa história que nós lemos, que Isaac foi alguém que prosperou no meio de um tempo de fome. Então note que Isaac não esperou os bons tempos. Isaac não esperou que as coisas, as circunstâncias melhorassem. A Bíblia conta que não havia chuva e a semente mirrava sobre a terra. E então a Bíblia nos conta que mesmo não havendo chuva, havendo uma grande seca, Isaac semeou e ele colheu 100 vezes mais, mesmo no tempo de crise. Notem, voltando aqui, havia uma crise pré-estabelecida em todos os lugares, porém Isaac prosperava. Porém Isaac era abençoado. Amém? Vou voltar aqui. Deus não tirou a crise, Deus não fez as coisas melhorar, mas Deus sustentava o seu servo no meio da crise. Deus guardava, abençoava a Isaac e a sua família. Então notem, amados, que isto aqui é um tipo de cristão da nova aliança. Isaac não conquistou coisa alguma, mas ele recebeu tudo do seu pai. Ele é o símbolo do herdeiro, onde todas as coisas foram preparadas para ele, simplesmente porque ele era filho. Agora a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso aqui é poderoso, amados. A Bíblia está nos mostrando que hoje nós somos feitos filhos de Abraão, ou seja, nós estamos em Cristo e por isso nós somos a verdadeira semente de Abraão. Nós somos herdeiro da promessa. Dessa forma,
nós podemos dizer que somos como Isaque, e podemos provar das mesmas bênçãos que ele experimentou, pois também somos filhos de Abraão. Então vamos falar dessa primeira promessa de Deus aqui. Levante a sua mão direita e diga assim: eu também sou filho da promessa. Diga assim: as mesmas bênçãos que Isaque experimentou, eu também experimentarei. Vamos repetir, diga assim: eu sou filho da promessa. Diga assim: as mesmas bênçãos que Isaque experimentou, eu também experimentarei. Amém? Você vai experimentar de bênçãos tremendas sobre a tua vida. Você vai experimentar bênçãos grandiosas sobre a tua vida. Por quê? Porque você merece? Não, porque você é semente de alguém poderoso como Abraão. Então aqui nós encontramos Isaque, que era o herdeiro da promessa. Ele está enfrentando a fome. Então notem que pessoas de Deus também enfrentam crises. Quem teve uma crise nesse ano que passou? E seja sincero. Pessoas de Deus também enfrentam crises. Pessoas de Deus também enfrentam momentos difíceis. Isaque, o herdeiro da promessa, está enfrentando a fome. Só que notem, a fome não tem poder sobre Isaque. A fome não tem poder sobre a sua casa, porque a Bíblia diz que no meio de toda aquela crise, Isaque está prosperando, Isaque está crescendo, Isaque está rompendo, porque Isaque não caminhava segundo as estatísticas humanas, mas Isaque tinha a bênção dos céus abertos sobre a sua vida. Mas isso porque ele praticou princípios. Desde domingo passado eu estou ensinando a vocês a princípios para nós mantermos os céus abertos, porque Deus é que abre os céus, mas quem mantém os céus abertos somos nós. Então vamos ver quais são os princípios espirituais que capacitaram Isaque a vencer naquele tempo de crise. Primeiro, a herança é nossa, mesmo que ainda não estejamos na posse dela. Notem o que Deus está conversando. Pessoas de Deus conversam com Deus no meio da crise. Pessoas de Deus não murmuram. Pessoas de Deus não desistem. Pessoas de Deus não se desesperam. Pessoas de Deus no meio da crise conversam com Deus. Havia uma crise e Isaque está conversando com Deus. E a pergunta de Isaque era: Senhor, eu devo sair do meio da crise e eu devo descer ao Egito, porque o Egito simbolizava a alternativa. Sabe qual que é o problema da gente, amados? A gente deixa de confiar em Deus, muitas vezes, para se abraçar com alternativas que não vêm de Deus. E quando nós fazemos isso, nós sucumbimos. Quando nós fazemos isso, nós perdemos bênçãos sobre as nossas vidas. Isaque está conversando com Deus, há uma crise instaurada, mas ele vai conversar com Deus mesmo assim. Notem quantas vezes a crise dita as decisões que nós tomamos. Quantas vezes você, por causa da crise, tomou uma decisão que trouxe uma grande consequência para a tua vida depois. Porque geralmente quando nós estamos em crise, seja em qual área for, a gente acaba tomando decisões, e muitas vezes decisões erradas, porque nós não confiamos em Deus. Quando as crises aparecem, nós demonstramos se a gente confia em Deus ou se a gente não confia em Deus.
Infelizmente tem cristãos que são cristãos somente dos tempos bons, quando as coisas estão funcionando, quando as coisas estão dando certo, ele está cheio de Deus, ele está cheio de ânimo, de vir à igreja, de cantar, de louvar. Bastou chegar a crise, ele murcha, feito uma flor que está debaixo de um sol escaldante. Muitas pessoas são assim. Isaac não era assim. Ele está vivendo uma grande crise. Ele está com um problema porque a crise instaurada está ditando algumas coisas e ele precisa tomar uma decisão. Mas antes de tomar a decisão, ele vai consultar a Deus. E a Bíblia diz que Deus diz a Isaac, olha o que Deus diz a Isaac: não desça ao Egito, mas fica aqui. Notem, há uma crise existencial, porém essa crise está encobrindo algo poderoso, porque mais tarde essas terras aonde Isaac vai permanecer vão ser entregues a ele. Notem que muitas vezes a crise tira a gente da bênção. Você conhece pessoas que por causa da crise saiu do direcionamento de Deus? Você conhece pessoas que por causa da crise, por causa dos problemas, saiu debaixo dos direcionamentos que Deus estava trazendo para a sua vida, que mais tarde se transformaria em grandes bênçãos, simplesmente porque ele não soube ouvir Deus. E nós precisamos treinar os nossos ouvidos para a gente ouvir Deus na crise, irmãos, porque muitas vozes gritam na hora da crise, não é verdade? As vozes do desânimo, as vozes do desespero, as vozes dos filhos, as vozes da esposa, as vozes do marido, as vozes de tanta gente que começa a nos dar direcionamentos. Então a gente precisa, no meio da crise, treinar os nossos ouvidos para ouvir Deus, aprender a ouvir Deus. Olha só, Isaac vai ter um direcionamento e é totalmente inverso ao direcionamento que ele já havia colocado no seu coração, porque ele já havia assentado no seu coração que ele desceria ao Egito. Somente no Egito havia comida, somente no Egito havia como ele continuar sobrevivendo segundo a sua força. Só que Deus diz para ele permanecer no lugar aonde Deus havia estabelecido. Entenda, amados, que às vezes a nossa maior fé está em permanecer em determinadas situações e confiar em Deus. Às vezes Deus não vai tirar você de determinadas situações, mas saiba que toda vez que Deus não te tirar de situações que você está vivendo, é porque Deus tem planos maiores ali naquele lugar, é porque Deus tem planos maiores ali naquela situação. O que você precisa fazer? Entender e saber ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos conta aqui, amados, que naquele momento Abimeleque, nós lemos, era o rei de Gerar, o lugar aonde Isaac estava habitando. E isto significa que em algum momento Deus iria transferir a posse daquela terra com toda a sua riqueza para Isaac e sua descendência. Olha só, há uma crise instaurada, há um desespero, todo mundo desesperado. Isaac foi o único que foi consultar a Deus, e Deus disse assim: espera mais um pouquinho, não decida por desespero. Tem um irmão aí do seu lado, diga assim: não decida por desespero. Então acontece, amados, quando a gente olha a Bíblia,
A transferência de riquezas aconteceu muitas vezes na Bíblia, e eu creio que nesses dias, ouçam o que eu estou dizendo, Deus vai fazer novamente aquilo que Ele já fez na Bíblia. Quando você pega a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é dividida em várias situações, aonde Deus fez uma grande transferência de riquezas para o seu povo. Então entenda, amados, que eu acredito que nesses dias também vai acontecer um grande derramar de Deus, que transferirá, tirará da mão do ímpio e trará para a mão do justo. Você acredita nisto? Eu acredito. Notem que depois da noite de Páscoa no Egito, lembram lá? Deus transferiu as riquezas do Egito para Israel. Só que antes, quando você vai ver, havia um bloqueio. Faraó não abria as portas do Egito para que o povo saísse. A porta estava fechada. Mas para que você entenda os planos de Deus, você precisa compreender os momentos de Deus, amados. E às vezes os momentos de Deus estão diante de uma porta fechada. Você já orou por portas que não se abriram? Você já orou por coisas que não funcionaram? E então você parou de orar? Notem, a Bíblia diz aqui que Israel quer sair do Egito, porém Faraó não liberava. Só que enquanto Faraó não liberava, a Bíblia conta essa história, o povo de Deus estava juntando riquezas. Entenda que as portas fechadas preparam vocês para coisas maiores. Vou voltar com esse entendimento aqui. As portas que ainda não se abriram estão preparando vocês para coisas maiores. A bênção nem sempre é as portas abertas. Às vezes Deus trabalha fechando portas e prosperando enquanto você espera. Agora notem que Deus, Ele jamais fez alguma coisa injusta ou ilegal. Deus, Ele não rouba umas pessoas para dar às outras. Deus não é um Robin Hood. Às vezes nós pensamos que Deus é, mas não é. Então, como é, pastor, que Ele pode transferir riquezas? Suponha que você tenha uma casa e tenha ficado longe por muito tempo. Então, quando você volta, você encontra pessoas que invadiram essa propriedade. Notem, você é o dono, mas outras a invadiram. E você pode ir à justiça para ter essa casa de volta, para ter a posse de volta. Entenda que eu estou ensinando aqui, que Deus, Ele é o dono da terra, mas outros tomaram posse. No entanto, Deus, Ele continua sendo o proprietário. E a transferência de riquezas sempre acontece em tempo de crises e de fome. Será que eu estou levando você a um novo entendimento? Porque geralmente a gente não quer que esses tempos difíceis cheguem, né? A gente não quer crise, a gente quer um plano econômico, a gente quer avanço, a gente quer crescimento. Mas todas as vezes que você olha na Bíblia, uma grande transferência de riquezas aconteceu no meio de um período de grande crise, de grande fome. Eu acredito, amados, que um período muito difícil vai começar nesses tempos. Uma crise muito grande, mas lembre-se o que está sendo ensinado aqui. Está chegando o tempo que Deus vai transferir riquezas para o seu povo.
toda crise que vier pelos próximos anos, pelos próximos tempos, trarão uma grande transferência de crescimento, de rompimento em todas as áreas da sua vida. Então, em vez de você se preparar para a crise, se prepare para o crescimento exponencial de Deus, que acontece exatamente no meio da crise. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou ensinando. Eu estou dizendo que dias difíceis virão, porém haverá uma grande transferência de riquezas para o povo de Deus. Será o tempo que você mais vai crescer, mais vai romper, porque Deus vai te abençoar, assim como abençoou a Isaac. Então levante a tua mão e diga assim: eu abro a minha mente. Mais forte, diga: eu abro a minha mente para receber uma grande transferência de bênçãos e de vitórias sobre a minha vida. Eu abro a minha vida para que Deus encha com as suas riquezas. Amém. Você está entendendo isso? Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que a grande transferência sempre aconteceu num tempo de fome. Foi numa época de fome que Deus colocou José para ser o segundo na corte de Faraó. Então notem que Deus tem lugares específicos para pessoas específicas. Entenda isso. Virá crise, e quando vier a crise, eu não quero ver você desesperado, eu não quero ver você olhando para o céu e dizer: o que está acontecendo? Lembre-se, quando vier a crise, coloque no teu coração: Deus vai transferir coisas poderosas para a minha vida. É você olhar na contramão do mundo. Estará muita gente quebrando, estará muita gente desesperada, estará muita gente angustiada, sem entender o que está acontecendo. Porém, aquele que tem entendimento, aquele que tem ouvido a voz de Deus, estará se preparando para uma grande transferência de bênçãos e de riquezas. Você entende isto? Em segundo lugar, se você quer prosperar em tempos de crise, faz como Isaac: não desça ao Egito. O Senhor disse para Isaac que permanecesse na terra aonde ele estava e não descesse ao Egito. Deus somente pode nos abençoar se permanecermos na posição certa. Pessoas posicionadas são pessoas abençoadas. Nós precisamos nos posicionar. Em todos os lugares nós devemos ser pessoas posicionadas. Um lugar onde não há posicionamento, ele perece. Uma casa onde não há posicionamento, ela perece. Uma família onde não há posicionamento, ela enfraquece e perece. Todos os lugares nós precisamos nos posicionar. O Senhor disse para Isaac que ele permanecesse. Isaac permaneceu. E qual é o significado aqui do Egito? Olha o que diz a palavra de Deus: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arraigai-vos como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 11, versículos 10 e 11. Então o Egito é um símbolo da vida natural que não depende de Deus. No Egito, as pessoas não precisavam depender da chuva do céu, mas eles dependiam dos recursos naturais. Tem gente que quando perde os recursos ele se desespera.
Tem gente que confia no seu dinheiro, confia na sua saúde, confia na sua habilidade, mas não confia em Deus. Então notem, amados, aqui a Bíblia está nos mostrando que, olha o que ele diz: eles podem plantar com os pés e depender apenas do seu esforço. Quando nós dependemos dos recursos naturais, nós geralmente olhamos para baixo, nós procuramos por algo que nós possamos confiar, porque no Egito nós andamos por vista e não por fé. A gente vai por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue enxergar. Logo, se não enxergamos, nos desesperamos. Toda pessoa que vive por vista, ele está fadado a perecer juntamente com as situações. Aqui em Deuteronômio nós vemos que a terra prometida depende da chuva que vem dos céus. Então notem, no Egito as pessoas olhavam para o chão enquanto semeavam, mas em Israel as pessoas olhavam para o céu enquanto semeavam. Isso quer dizer o que, amados? Eles estavam esperando a bênção de Deus. Isso faz com que nós andemos por fé e não por bênção. A bênção acontece quando nós dependemos de Deus. Diga assim: eu sou mais abençoado quando eu dependo mais de Deus. Repete isso. Amém? Então, quanto mais dependência você ter de Deus, mais você será abençoado. Se você anda por vista, você nunca encontrará nada ao redor que satisfaça as suas expectativas e que lhe dê segurança, porque o Egito é um tipo espiritual que simboliza a vida natural, que atenta apenas para aquilo que é temporal. Mas se nós andamos por fé, nós atentamos para aquilo que é invisível. Os olhos não estão vendo, mas porque os olhos não estão vendo, não significa que não existe. Vou voltar com esse entendimento. Aquilo que você está pedindo para Deus esse ano, você já pode ver? Quem já pode ver? Quem ainda não vê? Quem ainda não vê? Você vai pedir coisas que você ainda não está vendo. Você não está enxergando com esses olhos, mas elas existem ou não? Não seria loucura você pedir coisas que não existem? Não seria loucura você pedir coisas que você não possui? Mas a fé, amados, ela enxerga aonde a nossa vista não alcança. A fé consegue entrar no invisível. A fé consegue entrar em lugares aonde a nossa vista não consegue chegar. Mas para isso nós precisamos estar ouvindo Deus. Para isso nós precisamos estar dependendo de Deus e estar confiando que aquilo que estamos pedindo existe. Todo dia você começar a declarar que existe. Já existe a bênção que eu estou pedindo. Já existe o milagre que eu estou pedindo. O emprego que eu estou pedindo já existe. A casa que eu estou pedindo já existe. O carro que eu estou pedindo já existe. O patrocinador que eu estou esperando já existe. A conexão que vai me levar aonde eu quero chegar já existe. As pessoas que Deus vai liberar para me abençoar já existe. E você, olha só, você está criando uma expectativa no invisível.
Você está criando uma expectativa para aquilo que os teus olhos ainda não conseguem ver, mas você sabe que existe, e toda declaração que você vai fazendo, vai trazendo essas coisas para o visível, vai trazendo essas coisas para que você comece a enxergar. Então nós precisamos andar todo dia declarando com a nossa fé. Olha só, eu estou ensinando toda sexta-feira a fazer declarações poderosas aqui, e agora eu estou falando aqui sobre fé. Quando você começa a agir no invisível, é você começar a declarar: as pessoas que Deus vai usar para me abençoar já existem, o que eu estou pedindo para Deus já existe, o milagre que eu estou esperando já existe, a resposta que eu estou aguardando, alguém já está escrevendo nela, e ela também. Diga: aquilo que eu estou aguardando por muito tempo já existe, e todo dia você vai criando essa expectativa. É você andando na rua fazendo declarações de fé, é você lavando louça fazendo declarações de fé, é você arrumando a cama dos filhos e fazendo declaração de fé, é você almoçando e fazendo declaração de fé. Ou seja, os teus olhos estão vendo ali, mas a tua cabeça está no invisível, fazendo o quê? Trazendo para o visível aquilo que você já sabe que existe. É assim que funciona. Mas sabe o que o diabo faz? Ele ocupa a tua cabeça com aquilo que você está vendo, e quando você vê, você está envolto a problemas. Quando você vê, você está envolto a dificuldades, a fadiga. Satanás sabe que a fé, ela entra no invisível, então a única maneira dele impedir é fazer uma mudança de mente, e ele faz com que você perca o foco. E toda vez que você perde o foco, você deixa de trazer à tona aquilo que Deus está trazendo através da tua fé. Então você depende de Deus, você precisa de Deus. É nesse campo que você tem que entrar, é no campo espiritual que você tem que entrar. Pare de tentar ver as coisas com olhos carnais, irmãos, e comece a enxergar as coisas com os olhos espirituais. Deus está no campo do espírito, é lá que você tem que estar conectado, é lá que você tem que sintonizar a sua mente, a sua cabeça. Quando você se desaperceber e quando você começar a ver problemas e ver dificuldades, lembre dessa palavra: não, eu preciso voltar a focar naquilo que está no mundo espiritual. Eu preciso voltar a focar naquilo que eu preciso trazer para a visibilidade dos meus dias. Então olha só, amados, Isaac dependia de Deus. Se a chuva não viesse, não poderia haver frutificação. Entenda que Deus ama quando nós vivemos por fé na sua graça, mas é preciso deixar de olhar para as circunstâncias, de olhar para o chão e começar a olhar para o céu. Como a gente olha para o céu? De andar com a cabeça alta toda vez, olhando feito? Não, amados. Olhar para o céu é quando eu permito que a minha mente entre no plano espiritual, é que eu entre no plano onde Deus está trabalhando. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos enxergar, mas elas existem. Notem, quando Deus mandou Noé construir a arca, ele deu uma orientação, que se fizesse apenas uma janela, que deveria ficar na parte de cima da arca. Você sabia disso? Toda aquela embarcação só tinha uma pequena janela no alto. Por que que Deus fez isto, amados?
Por que não havia janelas ao redor da arca? Porque Deus não quer que nós fiquemos olhando ao redor para as circunstâncias. Notem só, Noé, os animais e sua família haviam se salvado. Lá fora quanta circunstância, lá fora quanto desespero, lá fora quanta angústia, mas Noé só tem um jeito de olhar para fora, olhando para cima, olhando para o alto. E eu pergunto, quais são as janelas que você precisa fechar na tua vida? Quais são as janelas que o próprio diabo tem construído para que você fique desesperado, para que você fique angustiado? Às vezes você precisa fechar essas janelas e se concentrar na única janela que Deus vai deixar, para que você olhe para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então vamos falar a terceira verdade dessa noite. Diga assim: nesta noite, mais forte, diga: nesta noite eu vou fechar todas as janelas que estão me levando ao desespero, que estão me levando à angústia. Diga: e vou deixar somente a janela que eu consiga olhar para Deus, que eu consiga olhar para o alto, olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé. É para esta janela que você vai ter que olhar. Toda hora o inimigo vai querer abrir janela. Quando é que eu abro janela? O teu celular é uma janela, cuidado. A internet é uma janela. Quantas pessoas estão vivendo desesperadas, porque muitas vezes eles olham para essas janelas e se desesperam. Eles olham para a sua vida e olham por essa janela e fazem comparações. Quantas pessoas estão vivendo uma vida miserável porque está nessas janelas de distrações que não levam a lugar nenhum? Quantas atitudes você está tomando simplesmente porque você tem olhado por essas janelas, e toda vez que você olha, você se angustia, você fica depressivo, você fica angustiado, você fica se comparando, você fica se achando menor, você fica se achando inferiorizado. Feche essa janela urgente. Pare de acessar essa janela. Essa janela tem sido exatamente a janela que o inimigo tem usado. Então nós temos que ser inteligentes, amados. O povo de Deus é um povo inteligente. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, lembram, Ele não olhou para o tamanho da multidão e nem para a limitação dos recursos. Já pensou se Ele olhasse, havia 5, 10 mil pessoas esperando para ser alimentado, e o que Ele tinha? Ele tinha 5 pães e Ele tinha 2 peixes. E qual foi a primeira atitude diante daquilo que ele tinha, que parecia tão pequeno? A Bíblia conta que ele ergueu os olhos para o alto e deu graças. Você já deu graças a Deus pelos pequenos recursos que Ele tem colocado na tua mão, que poderão se transformar em grandes fontes de bênçãos? Ou você ainda está reclamando das coisas pequenas que você tem vivido? Ou você ainda está reclamando dos pequenos recursos que têm chegado até você? Lembre-se, amados, aprenda a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Aprenda a agradecer a Deus por as coisas pequenas que Ele confiou nas tuas mãos. No tempo oportuno, Deus transformará essas mesmas coisas que muitas vezes você está reclamando na tua maior provisão, na tua maior bênção, na tua maior vitória.
Entenda que aqueles que andam na carne estão sempre procurando algo que possam pegar, algo que possam fazer, algo que possam se apoiar, mas os que dependem de Deus muitas vezes se sentem vulneráveis, mas experimentam a bênção de Deus porque eles exercitam a sua fé. Então, às vezes, você vai se sentir vulnerável, às vezes você vai sentir que você não tem o dinheiro que você queria ter, que você não tem a condição que você queria ter, que você não tem o recurso que você queria ter, que você não tem as pessoas que você precisava que estivessem junto com você, e não tem problema você não tê-los, mas você tem Deus. Se você tem Deus, você sempre tem possibilidades de milagres. Não adianta nós termos o recurso, não adianta nós termos as pessoas, não adianta nós termos o dinheiro, não adianta nós termos tudo se nós não tivermos a bênção de Deus. Eu conheço pessoas que têm tudo para dar certo, mas não deram, tem tudo para crescer, mas não cresce, tem tudo para romper, mas não rompe. Por quê, amados? Porque não tem a bênção de Deus. A maior bênção que você pode ter, o maior recurso que você pode ter é a bênção de Deus. Então levante a tua mão, vamos falar a quarta verdade dessa noite. Diga assim: se eu tiver a bênção de Deus na minha vida, eu tenho tudo. Mais uma vez, se eu tiver a bênção de Deus na minha vida, eu tenho tudo. Amém? Então entenda que aquilo que você sonha e quer já está na tua vida em pequenas frações. Deixa eu voltar com esse entendimento. Aquilo que você quer e sonha, que é grande, que é poderoso, que vai além das tuas limitações, já está na tua vida por pequenas frações. Olhe lá na Bíblia, a mulher está desesperada entregando os filhos, mas a bênção estava dentro da casa dela. Já havia um pouquinho de azeite que se multiplicou e se tornou na abundância que ela precisava. Lembra da outra viúva de Serepta, está colhendo gravetos aonde ela e o filho vão comer, mas havia um pouquinho só, uma pequena fração, mas quando Deus entrou, aquilo superabundou, e ela e o seu filho não pereceram, mas foram alimentados por muitos e muitos anos. Então sempre quando Deus vai engrandecer algo na nossa vida, já existem pequenas frações na nossa vida, já existem pequenas coisas, pequenos sinais que estão ali, e se tornarão na grande bênção que nós estamos esperando. Se você der uma olhadinha, se você parar um pouquinho, parar de reclamar, parar de se desesperar, você vai ver que já existem pequenas frações, aquilo que Deus vai multiplicar na tua vida. Olhe lá, dá uma olhadinha para você ver, dá uma enxergadinha para você ver. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já estão com pequenos recursos que se transformarão em grande abundância na vida de vocês, que se transformarão em um grande crescimento na vida de vocês. Alguns de vocês já estão fazendo pequenos negócios, alguns de vocês já estão diante de pequenas portas, alguns de vocês já estão com frações de início ali, você ainda dizendo: ah, mas é tão pequeno. Calma, meu irmão, calma, apenas continue sendo fiel a Deus, e se você for fiel a Deus, aprender a ouvir a Deus, entender Deus, no momento oportuno, a grandeza de Deus virá sobre esses pequenos recursos que se tornarão numa grande abundância. Você crê nisso? Eu falava com o nosso irmão Becauzi ontem,
Ele trouxe uns morangos, ele está começando uma plantação. E olha que morango, hein? Os melhores morangos que eu já comi até hoje, né? Não foi, pastor? O pastor comeu um atrás do outro. Mas que coisa mais linda. Ai, que lindo esse aqui, vai também. E foi indo, né? E coisa boa, gente. E eu dizia para ele falou, pastor, isso aqui é a premissa da premissa. Entendimento. Ele trouxe e disse, eu quero a bênção. Eu falei, o segredo de todo crescimento está na fidelidade a Deus. Deus primeiro vai confiar pequenas coisas a você. Se você for fiel nessas pequenas coisas que Ele estiver confiando na tua vida, Ele trará superabundância sobre essas coisas. Você consegue entender? E eu falava para ele sobre isto, e ele disse, pastor, vai ser assim, porque eu vou ser fiel a Deus. Pronto, está assinado a sociedade com Deus. E para que melhor sócio do que Deus, amados? Não é verdade? Para que melhor sócio? Você convidar dizer, Deus, seja o meu sócio, seja aquele que vai me abençoar, aquele que vai acrescentar. Ele entende, eu falei para ele, mais do que nunca você depende de Deus, porque se é um negócio que depende da bênção de Deus, depende do tempo para que esse morango se desenvolva, para que ele fique bonito, depende da proteção de Deus, para que as pragas não cheguem, mesmo aquelas que vêm além dos agrotóxicos. A gente sabe que existe Deus para livrar da pedreira, existe Deus protegendo, e se nós tivermos Deus, haverá proteção. Mas se nós não tivermos Deus, aquilo que era pouco vai ficar errado. Então convide Deus, vamos fazer essa declaração. Levante a sua mão, diga assim, Deus, eu te convido para ser o sócio da minha vida. Diga, tudo que eu fizer, eu quero primeiramente honrar o teu nome. Eu quero primeiramente honrar o Senhor. Diga, Deus, tu és o dono majoritário da minha vida, e eu te convido para fazer essa sociedade, e eu tenho a certeza que o ano de 2025 será um ano de crescimento sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus. Você creu nisso? Em terceiro lugar, nós somos abençoados apesar das nossas falhas. Tem alguém aqui que não tem falha aqui? Todos nós temos. Todos nós somos falíveis. Erramos com Deus, erramos com pessoas, erramos na maneira de pensar, erramos na maneira de agir. Nós somos falhos. E todas as vezes que a Bíblia menciona, por exemplo, a esposa de um homem de Deus, é interessante que ela afirma que era formosa. A Bíblia diz que Rebeca também era uma mulher muito bonita, e isso certamente era parte da herança dos filhos de Abraão. O que eu acho interessante é que os filhos de Deus são bonitos. São ou não são? Os filhos de Deus são bonitos. Você olha e sente paz de olhar para uma pessoa. Não estou falando de beleza externa, estou falando daquele que tem a bênção de Deus. Aquele que tem a bênção de Deus, ele tem a formosura de Cristo. São os filhos de Deus. Agora aqui, quando nós olhamos para essa história, nós chegamos para uma situação constrangedora, porque a Bíblia diz que Isaac mentiu. Por que Isaac mentiu? Por causa da insegurança que havia no seu coração. Muitas vezes nós mentimos para nós mesmos, nós mentimos para os nossos filhos, mentimos para nossa esposa, mentimos na igreja, e passamos a mentir por causa das nossas inseguranças, por causa das nossas fraquezas.
Notem, Isaac estava com medo que alguém tomasse a mulher dele, e então ele mentiu, ele ocultou que ela era a esposa dele, ele disse que era a sua irmã, com medo. É interessante como os medos da nossa vida fazem a gente errar. Vejam bem, Isaac está debaixo de uma palavra profética, ele está prosperando em tempos de crise, mas de repente uma insegurança no seu coração fez Isaac sair totalmente do direcionamento de Deus. Eu pergunto, quantas vezes em 2024, o ano que passou, você saiu do direcionamento de Deus por causa de uma fraqueza do teu coração? E você enfraqueceu na fé, e você quase resvalou, e você quase abandonou, e você quase esqueceu quem você era, simplesmente por causa da tua insegurança. Todas as vezes que nós nos sentimos inseguros, nós fraquejamos daquilo que estamos postados e direcionados por Deus. No Salmo 23 nós vemos que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos leva para águas tranquilas e para pastos verdejantes. E a Bíblia diz assim: Ele me guia pelas veredas da justiça. Mas depois diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então notem, irmãos, ainda que foi Deus que levou essa pessoa para o vale. Não, aqui o Salmo está falando de alguém que errou, de alguém que saiu do trilho. Aqui está falando de uma ovelha que se perdeu. E toda vez que a ovelha se perde, ela vai para um caminho de morte. Todas as vezes que nós nos perdemos, nós vamos para um caminho de destruição. Mas Deus está dizendo aqui, olha só: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, pois tu estás comigo. Olha só, mesmo naqueles momentos de fraqueza, é importante nós lembrarmos que nós somos de Deus, e Deus pode nos restaurar e nos trazer de volta. Amém? Então notem que Isaac mentiu, isso é errado, mas mesmo assim Deus o livrou. Mesmo assim Deus consertou as coisas. É o que nós precisamos entender também, irmãos. Abrir o nosso coração e entender que Deus é um Deus misericordioso. Nós já vamos encerrar, irmãos. Eu quero que você traga à sua mente quantos erros você cometeu em 2024 que fizeram com que você não terminasse bem o seu ano, que fizeram com que você se perdesse nos direcionamentos de Deus, que fizeram com que você retrocedesse na fé, mas que Deus, de uma forma misericordiosa, Ele te alcançou e te trouxe de volta, porque Deus tem planos e Deus tem coisas que não podem ser tiradas de você. São promessas que irão se cumprir no tempo oportuno.